A história começa em um período sombrio para o povo de Israel no Egito. Os israelitas haviam crescido muito em número, e isso começou a preocupar o governante do país. O rei do Egito, o poderoso Faraó, passou a ver os israelitas como uma ameaça. Com medo de que eles se tornassem fortes demais, decidiu escravizar todo o povo. Homens, mulheres e crianças passaram a viver em trabalho pesado. Eles eram obrigados a construir cidades, carregar pedras enormes e fabricar tijolos sob o sol escaldante do deserto. Mas mesmo com toda essa opressão, o povo continuava crescendo. Foi então que o faraó tomou uma decisão cruel. Ele ordenou que todos os bebês meninos nascidos entre os israelitas fossem mortos. Era uma tentativa de diminuir o povo e impedir que um dia eles se revoltassem. Foi nesse contexto que nasceu um menino chamado Moisés. Seus pais sabiam que o decreto do faraó significava morte certa para seu filho. Então, durante 3 meses, esconderam o bebê dentro de casa. Mas chegou um momento em que já não era mais possível escondê-lo. Foi então que sua mãe teve uma ideia desesperada, mas cheia de esperança. Ela construiu um pequeno cesto de junco, passou piche e betume para que ele não afundasse e colocou o bebê dentro. Depois, colocou o cesto nas águas do rio Nilo. A irmã do bebê ficou observando de longe, tentando ver o que aconteceria. Pouco tempo depois, algo inesperado aconteceu. A filha do faraó foi até o rio para se banhar. De repente, ela viu o cesto entre os juncos. Quando o abriu, encontrou o bebê chorando. O coração dela se encheu de compaixão. Mesmo sabendo que aquela criança era hebreia, decidiu adotá-la. A própria mãe de Moisés acabou sendo chamada para cuidar do menino, sem que a princesa soubesse quem ela realmente era. Assim, o bebê que deveria morrer foi criado dentro do palácio do faraó. Moisés cresceu como um príncipe do Egito. Ele recebeu educação, aprendeu sobre liderança, estratégia e cultura egípcia. Tinha acesso a tudo que alguém poderia desejar naquele tempo. Mas havia algo dentro dele que não podia ser ignorado. Ele sabia que não era egípcio. Ele era israelita. E seu povo estava sofrendo. Um dia, já adulto, Moisés saiu para observar o trabalho forçado que seus irmãos enfrentavam. Foi então que viu algo que mudou sua vida. Um egípcio estava espancando brutalmente um escravo hebreu. Moisés olhou para os lados. Ninguém estava vendo. Tomado pela indignação, ele atacou o egípcio e o matou. Depois, escondeu o corpo na areia. Passou anos vivendo longe do Egito. No deserto de Midian, ele encontrou abrigo na casa de um sacerdote chamado Jetro. Ali, ele se casou, construiu uma família e passou a trabalhar como pastor de ovelhas. Os anos passaram. O antigo príncipe do Egito agora era apenas um pastor no deserto. Mas Deus não havia esquecido dele. Um dia, enquanto Moisés guiava o rebanho próximo ao Monte Horebe, algo extraordinário aconteceu. Ele viu um arbusto pegando fogo. Isso não seria estranho no deserto, mas havia algo diferente. O arbusto estava em chamas, mas não era consumido pelo fogo. Curioso, Moisés se aproximou. Então ouviu uma voz. Era Deus. A voz disse para Moisés tirar as sandálias dos pés, porque aquele lugar era terra santa. Naquele momento, Deus revelou algo que mudaria a história de uma nação inteira. Ele disse que tinha visto o sofrimento do povo de Israel no Egito e que havia decidido libertá-los. E Moisés seria o líder dessa missão. Moisés ficou assustado. Ele tentou argumentar. Disse que não era capaz. Disse que o povo talvez não acreditaria nele. Disse que não era bom de falar. Mas Deus respondeu a cada uma de suas dúvidas. Ele prometeu que estaria com Moisés. E ainda deu sinais milagrosos para confirmar seu chamado. O cajado de Moisés poderia se transformar em serpente.
Sua mão poderia ficar leprosa e depois ser curada. E seu irmão, Arão, falaria ao povo em seu lugar. Finalmente, Moisés aceitou. Depois de 40 anos longe do Egito, ele voltou, mas agora não como príncipe. Ele voltava como libertador. Moisés e Arão foram até o faraó com uma mensagem simples: "Deixe meu povo ir." Mas o faraó recusou. Ele não tinha intenção de perder milhares de escravos. Foi então que começaram as pragas. A água do Nilo se transformou em sangue. Rãs invadiram o país. Piolhos, moscas, doenças, tempestades, gafanhotos e escuridão atingiram o Egito. Cada praga mostrava que o Deus de Israel tinha poder sobre toda a terra. Mesmo assim, o coração do faraó continuava endurecido. Até que chegou a última praga. Naquela noite, o anjo da morte passaria pelo Egito. Mas Deus deu uma instrução ao povo de Israel. Eles deveriam sacrificar um cordeiro e marcar as portas de suas casas com o sangue. Quando o anjo visse o sangue, passaria por cima daquela casa. Foi assim que nasceu a primeira celebração da Páscoa. Naquela noite, o Egito inteiro chorou. Somente então, o faraó deixou o povo partir. Milhares de israelitas deixaram o Egito guiados por Moisés. Mas pouco tempo depois, o faraó mudou de ideia e enviou seu exército para perseguir o povo. Os israelitas ficaram presos entre o exército egípcio e o mar. Parecia o fim. Mas Deus ordenou que Moisés levantasse seu cajado. Então, algo impossível aconteceu. O mar se abriu. As águas se dividiram formando paredes gigantes, e o povo atravessou em terra seca. Quando o exército egípcio tentou seguir o mesmo caminho, as águas voltaram ao normal. Assim terminou a escravidão de Israel, e começou uma nova jornada rumo à terra prometida.